Alimente minhas ovelhas. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 1º de julho de 1956. O assunto desta manhã é Alimente minhas ovelhas. Isso é simplesmente dizer, pratique as verdades que você ouviu, pois isso significa pastorear os pensamentos da mente. Para a maioria de nós, nossos pensamentos são como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Somos chamados agora para governar os pensamentos, para governar a mente. Como você sabe, o reino dos céus é como um homem que parte para um país distante, e ele chama seus servos e lhes dá sua propriedade, seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2, e a outro ele dá 1, cada homem de acordo com sua capacidade, e quando ele retorna, ele pede um acerto de contas. Aquele que tinha 5 negociou e produziu outros 5. Ele foi altamente elogiado e informado de que, como ele era fiel em algumas coisas, ele agora seria governante de muitas. Aquele que tinha 2, ele também negociou e produziu 4, e ele também foi altamente elogiado e informado de que entrasse na alegria do Senhor, mas aquele que tinha 1 estava com medo porque seu mestre, assim ele pensava, era um homem duro, e então ele enterrou seu talento na terra e não o expandiu. Mas eu acho que você conhece a história. Ele foi condenado por seu mau uso do talento. Foi tirado dele e dado àquele que tinha mais, aquele que tinha 10. Bem, agora vocês receberam talentos nos últimos dias ou semanas, cada um de acordo com sua habilidade. Alguns de nós vieram com mais preconceitos para superar, com mais superstições, alguns com outras crenças que não coincidiam muito com o que ouvimos da plataforma, e muitos de nós tivemos que superar certas coisas antes de podermos aceitar outras. Então, alguns ganharam 1 talento, alguns 2, alguns 5, alguns talvez mais. Agora, um talento que não é exercitado, como um músculo que não é exercitado, finalmente dorme, e, no que nos diz respeito, atrofia. Ele não morre realmente, mas fica tão profundamente adormecido que pode muito bem não fazer parte de nós. Devemos praticar o que ouvimos, pois sem prática o entendimento mais profundo do mundo não produzirá os resultados desejados. Então, um pequeno talento, chame-o de talento agora, se você realmente expandi-lo, se você exercitá-lo, será muito mais lucrativo do que muitos talentos que você não exercita. Esta manhã, pegaremos apenas 1 ou 2 dos talentos que oferecemos a vocês, não posso forçá-los a vocês, nós os oferecemos. Aqui está uma declaração do livro de Amós. Eu peneirarei a casa de Israel entre todas as nações, como o trigo é peneirado na peneira, mas nenhum único grão cairá sobre a terra. Eu o peneirarei e o espalharei por todas as nações do mundo, mas nem o menor grão cairá sobre a terra. Você sabe quem é Israel? Quem é esse Jacó? Israel significa, é real. Você não pode encontrá-lo na terra, não procure por ele na terra, e ainda assim você deve encontrá-lo, pois o formou no ventre para ser meu servo e para trazer Jacó, que é Israel, novamente para mim. Isaías 49, 5. Então você e eu fomos formados desde o ventre para ser o servo e trazer Jacó ao Senhor. Ele está espalhado por todo o mundo, mas você não o encontrará, não, nem o menor grão sobre a terra, mas você o encontrará dentro de si mesmo. Pois a deixa é dada em Jacó. Jacó é o rapaz de pele lisa, ele não é como seu irmão Esaú que tem cabelo, o que significa algo externo. Então o Israel que você está procurando hoje é a coisa que você quer realizar no mundo. Não olhe para fora e espere encontrá-lo ou mesmo ser encorajado que você o encontrará julgando pelas aparências das coisas. Você busca saúde para um amigo? Esse é Israel espalhado, mas não na terra. Em todas as nações do mundo eu espalhei a casa de Israel, mas não olhe nos olhos de um médico em busca de esperança. Não olhe nos olhos do paciente em busca de esperança de sua recuperação porque você não o encontrará na terra. Nem o menor grão caiu sobre a terra. Então você sabe o que quer neste mundo? Se você sabe exatamente o que quer, onde você vê isso? Você vê isso na mente de si mesmo, é onde você vê isso. Então quando você sabe o que quer, aqui está uma parte de Israel espalhada, e você não o viu na terra, você o viu no reino dentro de você, pois o reino de Deus está dentro. Então você viu um pedaço de Israel, agora vá e traga-o.
Eu o formei desde o ventre para ser meu servo e trazer Jacó novamente para mim. Você pega aquela coisa que viu no olho da mente, que, para torná-la prática, pensaremos como um amigo em necessidade. Pode ser uma necessidade física, talvez ele esteja doente, ou pode ser que ele precise de um emprego. Bem, agora, você seja aquele que decidirá qual parte de Israel você trará ao Senhor e provará ao Senhor que você é um servo perfeito, pois a promessa é que quando você provar que é o servo perfeito, então você não será mais chamado de servo, ele o chamará de amigo. Já não te chamo servo, porque agora te chamo amigo, porque fazes tudo o que eu te mando. Portanto, se fizeres o que eu te mando, já não és meu servo, és meu amigo. E agora comungaremos como um homem a um amigo, face a face, e depois que você tiver tido essa associação por um tempo, pois esse é o propósito dela, passar do servo para o amigo, e depois que nos tornarmos amigos de Deus por um tempo, então nos voltamos para o do filho. Não somos mais o amigo, nos tornamos seu filho, mas não podemos reconhecer a filiação de Deus até que primeiro nos provemos como servos. Então o servo é para trazer Israel. Agora, voltamos ao amigo em necessidade. Represente-o para si mesmo como se ele agora incorporasse o estado que você quer que ele realize neste mundo. Se for um trabalho, veja o empregado com lucro, pegue sua mão imaginária, que é a mão de Jacó, e coloque-a na mão imaginária dele, deixe-a naquele estado imaginado até que ela assuma os tons da realidade. Quando lhe parecer real, que você está realmente tocando-o, vista-a com toda a realidade do mundo externo. Então Jacó se veste com as peles de Esaú para enganar seu pai a acreditar que ele, Jacó, era Esaú. Então você pega o Jacó dentro de você, que é o rapaz de pele lisa, que é simplesmente agora o desejo. Você quer parabenizá-lo. Você quer ouvir a voz dele. Você quer ouvi-lo dizer que nunca foi tão feliz em um emprego na vida, que nunca foi tão bem empregado, que ama ir trabalhar, que ama tudo sobre o trabalho. Você realmente o ouve como se o ouvisse. Agora você o veste com todos os tons da realidade. Se você tem 2 talentos, dê 2, se você tem 5, dê 5, comece a torná-lo mais e mais real. Chegará o dia, talvez este dia, em que você vestirá seu Israel com as peles de Esaú para que possa realmente levar isso como um fato objetivo ao seu pai e provar que é um servo, pois ele o formou desde o ventre para realmente ser seu servo, e o que o servo deve fazer, trazer Jacó para mim novamente. Então aqui Jacó está espalhado, perdido em todas as mentes dos homens. Você não o encontrará na terra, você só o encontrará se souber onde procurar. Agora, para provar que você sabe onde procurar, para provar que você é um bom servo, vai e me traga Jacó, e então, quando você trouxer Jacó, você trará Jacó vestido no olho da sua própria mente, como se você ouvisse o que você quer ouvir, como se você tocasse e testemunhasse o que você gostaria de tocar e ver neste mundo. E quando você permanecer fiel à sua visão, a visão fará para si mesma aquele corpo perfeito no qual habitar. Então você verá um fato correspondente objetivo, mas não está lá, está tudo dentro da sua própria mente, está lá onde ele o espalhou, está lá onde ele o sustenta. Ele simplesmente projetará isso para você na tela do espaço para que você possa ter evidências tangíveis de que você sabe como encontrar e trazer Jacó. Se eu sei como ir em busca do meu Israel, se eu sei como ir em busca dele e como vesti-lo e dar-lhe a aparência da realidade, e não o faço, então não sou o bom servo que pegou os 5 talentos e os expandiu, sou eu quem os enterrou. Agora, alguns de nós temos quase medo de testar porque somos confortados se pudermos acreditar nisso sem realmente colocar isso à prova, pois se colocarmos isso à prova e falharmos, então não temos fé. Não podemos voltar ao antigo conforto que desfrutávamos, digamos, em uma reunião mais ortodoxa. Nós pensamos que o encontraríamos aqui, e se eu não testar e provar para minha própria satisfação, então não tenho nem o antigo conforto do conceito ortodoxo nem o conforto que desfrutei aqui, pois eu o desmenti. Agora eu convido você a tentar, se quiser, refutar isso. Você não pode refutar isso, mas se você sair sabendo onde procurar seu Israel, sabendo por que você foi moldado desde o ventre para ser um servo, esse é o primeiro estágio, até que você se teste, até que você prove que pode fazer isso, você não é um servo, não um servo do Senhor. Mas, conforme você se torna um servo do Senhor, ele fará de você seu amigo.
Então o relacionamento estará em um nível mais alto. Você se comunicará com seu pai como um homem faz com um amigo, cara a cara. Você não o verá como um objeto no espaço, mas você realmente saberá como trazer à tona um estado de espírito desejado, trazê-lo à vontade. Como você pode trazer um estado de espírito desejado? Você fez do profundo, que é seu pai, um amigo, e você realmente conhecerá essa companhia entre o profundo do eu e você, o ser que é realmente uma imaginação maravilhosa. Então chegará o dia, tendo sido um amigo maravilhoso de Deus, o selo será quebrado e você será revelado como o ser que você realmente é, que é o Filho de Deus. Cada pessoa no mundo é filho de Deus acreditando ser um homem nascido do homem. Tentei nas últimas 2 semanas convencê-lo de que sua origem é Deus. Não é o que o mundo lhe diria, um pequeno inseto, pois se você fosse um pequeno inseto, um pequeno espermatozoide, embora pareça se incorporar e se expandir na forma de um homem, seu fim será um pequeno espermatozoide. Pois todos os fins correm verdadeiros para as origens, então, seja qual for a origem, você pode determinar o fim. Eu lhe digo que sua origem é Deus, portanto, seu fim é Deus. Mas para chegar a esse fim, você passa pelos estágios do servo, então do amigo, então de Deus, que é o Filho de Deus, pois eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Sim, eu não afirmo que essa união, essa unicidade, me dá direito ao mesmo sentimento idêntico de ser pai. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Pois a coisa simbolizada que dá testemunho desse estado invisível não é realmente tão grande quanto aquilo que simboliza, então somos um e eu saberei disso, e verei meu pai e verei que ele e eu somos parecidos, mas somos um relacionamento de pai e filho, mas antes que eu possa chegar perto disso, devo provar que sou um bom servo. Agora, você pega isso esta manhã. Nós convidamos você a tentar para um amigo. Nós pedimos que você tente para si mesmo. Nós lhe demos muitos ângulos de como testá-lo, como pensar no que você quer primeiro e ver com os olhos da sua mente, Israel, pois quando eu sei claramente com os olhos da minha mente o que eu quero, eu estou realmente olhando para Israel, algo que é real, mas eu devo vesti-lo agora com o que o mundo chama de realidade, dando-lhe tons externos, mas a coisa era real muito antes de se tornar um fato visível no mundo. Eu vejo isso com os olhos da minha mente, fazendo uma representação tão vívida e realista quanto possível do que eu veria, do que eu faria e do que eu realmente ouviria se estivesse fisicamente presente em tal situação agora. Quando eu vejo isso claramente, eu estou olhando nos olhos de Israel e eu o encontrei espalhado no mundo, mas não na terra, pois não é na terra que eu o vejo. Eu o vejo em minha mente. Agora estou olhando para ele, e pensando nele, mas o segredo é pensar a partir dele, ocupar esse estado e entrar nele. Quando entro nele, vou vesti-lo com a realidade. Posso pensar em um lugar e então fechar meus olhos e assumir que estou naquele lugar. Quando assumo que estou no lugar, estou vestindo-o com o que o mundo chama de realidade. Era real antes de eu vesti-lo, quando vi claramente que era Israel, mas ele quer que eu o traga, e a única maneira de testar que posso trazê-lo e provar que sou o servo é ocupar o estado. Então, ocupo o sentimento do meu desejo realizado. Quando entro no sentimento do desejo realizado e permaneço fiel a esse estado, então estou caminhando em minha visão e, como nos é dito, se alguém apenas avançasse confiantemente na direção de seu sonho e se esforçasse para viver a vida que imaginou, ele encontraria um sucesso inesperado. Deixe-me permanecer fiel à minha visão ocupando minha visão, não apenas a veja. Ele exige que eu o traga e traga Jacó novamente ao Senhor. Então Jacó não é um homem que andou na face da terra há milhares de anos, Israel não é uma nação agora reunida nas costas da África, ele espalha a casa de Israel em todas as nações do mundo. Você pode ter sido ensinado a acreditar que a pessoa que se chama de judeu na presença de uma nação é Israel disperso. Não acredite nisso. Todo mundo no mundo é o que realmente contém e segura Israel. Conforme você pensa em algo e deseja que seja uma realidade em seu mundo, você está vendo Israel. Agora ele quer que você o traga e ele quer que você prove que pode trazê-lo e se tornar o servo perfeito do Senhor. Não tenha medo de ser o servo, torne-se o servo perfeito de Deus e então torne-se seu amigo, e então perceba que você é seu filho. Vamos sair determinados a atender os pedidos trazidos aqui esta manhã. Havia uma centena estranha que chegou,
mas há muitos mais. Talvez você não os conheça, você pode levá-los coletivamente, mas pode levar um amigo individual, um membro da sua família, e decidir neste dia que você vai trazer alguma bênção na vida do indivíduo. Você tem o poder de abençoar, pois o poder de conferir realidade ao seu desejo pelo amigo é o poder de abençoar esse amigo. Se seu amigo não está bem e você quer que ele esteja bem, você simplesmente assume que você e ele, ou você e ela, estão tendo uma conversa a partir de uma premissa que você estabelece agora, e a premissa é que ele ou ela nunca se sentiu melhor em suas vidas, e você ouve e testemunha isso. Pegue sua mão imaginária, e abrace-os, diga a eles o que você sente sobre eles, realmente sinta isso, e então você não faz nada externamente para que isso aconteça. Pois as coisas que você vai ver não são feitas de coisas que aparecem, então você não prescreve nada para eles, você não muda sua dieta física, você não oferece nenhuma recomendação sobre o que eles devem fazer. Você simplesmente assume que eles já são a personificação do estado que você deseja para eles, então você não começa a prescrever. Deixe isso de fora completamente. Você simplesmente anda fiel à sua imagem do amigo e transforma essa imagem em sua própria mente. Você faz isso e vê se consegue trazê-lo, porque se você não consegue fazer isso e provar para si mesmo, você ainda não provou que é um servo, portanto, a amizade está bem distante de você. Cada um deve provar que é primeiro um servo, como lemos no capítulo 49 do livro de Isaías. Eu te formei desde o ventre para ser meu servo e trazer Jacó novamente para mim. Então me disseram que, embora Israel não esteja completamente reunido, eu sou abençoado. O indivíduo que faz isso, ele não tem que trazer todo o corpo de Israel. Se ele traz Jacó, um indivíduo transformado e prova que pode transformá-lo, ele é abençoado e recebe uma certa glória muito antes que o corpo de Israel seja coletado e trazido de volta. Então aqui você se pergunta por que ele é chamado de rei de Israel. Por que ele é chamado de rei? As pessoas pensavam que significava um homem que olhava para uma pequena nação e pensava que era rei, ou pensavam que era rei, ou mesmo em ironia quando diziam isso. Ele não é isso. O indivíduo que se torna filho é verdadeiramente rei de todo o vasto mundo de Israel, ou das ideias flutuando na mente do homem. Pois ele é seu pastor, ele é seu rei, ele pode comandar qualquer ideia para se vestir de forma. Esse é o rei de Israel, esse é aquele que pode tornar real um estado que é apenas um desejo. É real, é o verdadeiro Israel. Aqui, muito antes de nos tornarmos isso, elevados, devemos começar a disciplinar a mente para nos tornarmos o servo perfeito. Não há melhor hora para começar do que agora. Se você tem medo de tentar, então eu não saberia o que lhe dizer, porque neste lugar você deve testar. Não temos uma religião onde você simplesmente vem aqui e senta aos domingos e se reúne e forma uma pequena amizade agradável dessa maneira. Esta não é esse tipo de religião de forma alguma. Tudo isso é para despertar a mente do homem e torná-lo um pastor, torná-lo algo que governa. Na verdade, a própria palavra traduzida como alimentar em João 21 é traduzida muitas vezes na Bíblia como pastor, como governar. No segundo capítulo de Mateus, virá de Belém, ele terá domínio sobre Israel. Bem, ele governará Israel. A palavra traduzida como governar no segundo capítulo de Mateus é a mesma palavra traduzida no 21 de João como alimentar. Então não leve isso ao pé da letra. Significa simplesmente tomar essa sua mente e disciplinar toda a mente reunindo coisas e caminhando fielmente a um estado invisível, pois Jacó é invisível. Você pensou que ele era um homem que era um rapaz de pele lisa, essa é a maneira que o místico tem de lhe dizer que este é um estado subjetivo que você deve aprender a vestir com objetividade. Você caminha fielmente ao estado subjetivo, e então com o tempo ele assume os tons e a aparência de algo externo. No momento em que você desapega sua mente desse estado, embora no momento do desapego ela tivesse alguma testemunha externa correspondente, ela começará a desaparecer. Se você desapegar sua mente do sucesso no meio do sucesso, o sucesso como uma realidade fora de você desaparece e desaparece do seu mundo e então o que quer que você coloque sua mente, toma o lugar de provar que o sucesso não estava do lado de fora, estava dentro de você. Você o vestiu por um momento e deu a ele a aparência de realidade,
mas no dia em que você não é fiel à consciência de ser bem-sucedido, a realidade aparentemente sólida do sucesso desaparece do seu mundo, provando ser a sombra que sempre foi a realidade. A luz do sucesso era a ideia em você com a qual você estava identificado. Então, se eu assumir que eu sou, e eu nomeio isso, e eu permaneço fiel a isso, isso sai e se torna aparentemente real. Se eu parar de assumir isso e sustentar isso, isso desaparece lentamente do meu mundo, e se ele desaparece, eu posso pensar que a realidade estava lá. Eu esqueci como trazer Jacó. Eu esqueci como trazê-lo ao Senhor. Então aqui vamos lembrar onde Israel está. Não é no Oriente Próximo. Israel está espalhado em todas as nações do mundo, na sua mente, é onde ele está. E agora você tem um propósito neste mundo e se você realmente ama o ensinamento, como as palavras são amas-me, você diz que é fiel. Pedro, você me ama? Ele não o chama de Pedro, a propósito, ele o chama de Simão. Ele nunca o chama de Pedro em nenhuma parte da Bíblia, ele é chamado de Pedro, mas sempre que é abordado pela figura central dos evangelhos, ele sempre o chama de Simão, e Simão significa ouvir, significa escutar. Bem, você ouviu, você realmente ouviu, Simão? Sim. Então você ama o que ouviu? Você me ama, ou o que eu lhe disse que sou? Eu sou a coisa que ensino, então você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Torne-se o governante dessa sua mente e prove que você realmente ama a coisa que você me diz que ouviu. Se você ouviu, então você é Simão, e se você realmente ouviu até o ponto de aceitação, prove que você aceitou pegando o talento recebido e expandindo-o. Não deixe o pastor vir e quando ele lhe pedir o talento, você diga que estava com medo e o enterrou. Não tenhamos medo de realmente testar a verdade dos princípios que tentamos explicar aqui. Então, todas essas são as nossas verdades que aceitamos. Agora, alguns têm uma, alguns duas, alguns têm 5. Fizemos o nosso melhor nas últimas 2 semanas para dar a vocês tudo o que podíamos em 2 semanas, desdobrado da Bíblia. Mostramos a vocês a Bíblia como um mistério, que todos os seus membros estão enterrados, não em um pequeno livro, mas em todos os livros. Todos eles estão contando a vocês a história sobre vocês mesmos. Como Deus se tornou vocês para que vocês pudessem se tornar Deus. Como Deus morreu para se tornar homem no sentido de esquecer que ele era Deus, ao acordar como homem. O homem que anda na terra não tem conhecimento de que ele é Deus, e o indivíduo que ousa alegar que ele é, e diz a vocês que vocês são, geralmente é condenado por aqueles que se autodenominam professores. Esse é o cego guiando o cego, e eles vão chamá-los de arrogantes se vocês ousarem demonstrar o poder da mente. E eles vão dizer que isso não é certo, vocês estão tirando de Deus o que pertence a Deus. Vejam, eles estão dormindo profundamente. Eles não percebem que Deus se tornou homem com um propósito, ter a companhia de filhos como deuses. Então o homem deve despertar e perceber quem ele realmente é, e ele percebe isso começando primeiro como um servo. Eu lhe dei, eu acho, uma técnica perfeita para provar que você é um servo. Experimente hoje. Se você tiver sucesso na maneira mais simples de pegar um estado invisível e torná-lo realidade, como um emprego para um amigo ou mesmo a obtenção de um chapéu, ou mesmo a descoberta do apartamento adequado, ou mesmo a obtenção de alguma coisinha, você tenta. Se você perdeu algo, nada está perdido em todo o meu santo monte, diz o Senhor, pois se não está perdido, está espalhado agora em Israel. Prove que não está perdido. O que é que você perdeu? Bem, tome isso no olho da sua própria mente, então toque mentalmente e aproprie-se mentalmente e sinta que você o tem, que é seu agora, e permaneça fiel a essa suposição e veja se a coisa retorna. Se a coisa for recuperada, você provou que encontrou Israel, uma parte dele de qualquer maneira, e você sabe como pegá-lo e vesti-lo em tais tons de realidade que você pode trazê-lo ao Senhor, pois o Senhor é sua própria consciência maravilhosa. Quando você diz eu sou, esse é o Senhor. Vai e diga a eles que eu sou o enviou. Então, quando você anda no sentimento de que eu sou assim e assim, isso ainda não é visto, mas é algo que você está trazendo ao Senhor, e quanto mais você sente que isso é real,
mais natural isso se torna, então isso se reveste de fatos externos, mas o fato externo não é a verdade disso. Verdade e fato se opõem. A verdade não depende de fato. A verdade depende da intensidade da sua imaginação. Portanto, se eu realmente sou intenso sobre isso, isso é verdade. Posso encontrar amanhã um fato correspondente para dar testemunho, mas, como eu disse antes, não me deixe continuar nessa suposição e o fato desaparecerá, provando que não era realidade de forma alguma. A realidade estava na minha suposição, e então a verdade não depende de fato, mas da intensidade da imaginação. Então você entenderá o drama quando a verdade enfrenta o que é chamado de fato ou razão, e quando perguntado o que é a verdade permanece em silêncio. Ele não responderia porque o fato ou a razão pensam que um julgamento verdadeiro deve estar em conformidade com a realidade externa a qual se relaciona. Se eu disser, não são lindos, e menciono algo que ninguém presente pode ver, você diz que meu julgamento não é verdadeiro, pois se não for sobre algo externo, então o que eu digo não tem realidade. Devo estar sofrendo de alguma ilusão, se eu persistir nisso, e você não puder ver, então é alucinação, mas sei por experiência que posso pegar uma ilusão e, por meio dela, posso me relacionar com a realidade ou é real caminhando fiel ao que você chama de minha ilusão. Eu simplesmente assumo um estado sabendo que o encontrei, ele está espalhado nas nações do mundo e encontrando-o em mim mesmo como um estado desejável, eu o aproprio. Caminhando fiel ao meu estado apropriado, eu gradualmente me torno ele. Desembaraçando-me desse estado eventualmente, eu deixo de sê-lo, pois aquilo que requer um estado de consciência para se incorporar não pode ser incorporado sem tal estado de consciência. Quando eu souber que tudo depende da minha apropriação das partes de Israel para trazer Jacó ao meu pai, então eu começarei a fazê-lo, e então meus talentos irão de 5 a 10 e a 20, e finalmente quando eu tiver todos esses talentos eu serei digno de ser um amigo. Quando eu tiver sido fiel em algumas coisas, ele me fará senhor sobre muito. Então ele me dirá que eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo, pois você fez o que eu te ordenei. Agora, tendo feito o que eu te ordenei, você é meu amigo de verdade. Nós caminharemos nessa associação por um tempo, comungando com o profundo, sabendo que o profundo do eu é meu ser real que os homens chamam de Deus. Eu não o verei como outro. Eu comungarei com ele como se ele fosse outro, e ele e eu falaremos através desse estado invisível como se o homem falasse cara a cara com um amigo, pois depois que esse estado invisível quando eu comungo com o profundo for alcançado a um ponto de satisfação completa, o último selo será quebrado. Ele quebrará o selo e me revelará como seu filho, e quando eu o vir e olhar em seu rosto, ele será exatamente como eu e eu serei como ele. Então você conhecerá o mistério da Epístola de João, amados. Que tipo de amor? Imaginem que amor Deus nos concedeu para que fossemos chamados filhos de Deus, e então, embora neste exato momento, que eu sinta isso do fundo, eu não saiba bem como eu sou ou como ele é, ainda assim eu sei disso, que quando eu o vir, eu o conhecerei. E por que eu o conhecerei? Porque eu serei como ele. Olharei direto para o espelho do meu próprio ser e perceberei que foi para esse propósito que eu, o Pai, incorporei a mim mesmo como homem, esperando que eventualmente ele despertasse e se tornasse um ser consciente, movendo-se completamente de um refletor passivo para um cooperador consciente em meu reino. Então, o homem gradualmente se move do estado passivo para o estado ativo, e o processo é o servo, o amigo, o filho. E agora meu tempo acabou. Gratidão por ter chegado até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.